Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e hoje nós vamos mergulhar mais uma vez em um mar de aventuras. Moana é um bom exemplo de filme que usa de várias fórmulas consolidadas para conseguir desenvolver a sua história e a sua narrativa principal. Portanto, eu até considero, principalmente das animações recentes, mas não tão recentes assim da Disney, uma das animações mais formulaicas, mas isso não necessariamente quer dizer que é um filme ruim, ou um filme clichê, ou um filme previsível. Claro, tem os seus clichês, o filme até tenta subverter algumas coisas, mas eu faço uma analogia aqui que é como se fosse o esqueleto e a carne de um filme. O esqueleto de Moana é o mesmo esqueleto de várias outras produções da Disney que a gente conhece por aí, mas a carne é diferente, a carne que dá a textura, o sabor, né, o tamanho do filme, vamos dizer assim, e Moana tem bastante carne. Não tô falando da personagem, porque é 3D, né? Eu tô falando do filme, né? O filme tem carne, o filme tem personalidade, o filme consegue encorpar esse esqueleto com bastante personalidade, bastante originalidade, bastante criatividade, o que é muito interessante. O filme é dirigido por Ron Clements e John Musker, uma dupla de diretores da Disney Animation que fizeram várias produções de muito sucesso para Disney, entre elas As Peripécias do Ratinho Detetive, que foi responsável por salvar a Disney da falência, logo depois o primeiro grande sucesso da Renascença, que foi A Pequena Sereia, um dos melhores filmes da Renascença, que foi Aladdin, Hércules, Planeta do Tesouro, A Princesa e o Sapo, que foi o retorno da Disney ao sucesso, e finalmente Moana em 2016. Eles estão meio sumidos, eu não sei se eles estão fazendo alguma outra coisa pra Disney ou não, mas são dois dos diretores que eu mais gosto, né, dos seus trabalhos na Disney. Eles não fizeram nenhum filme fraco. Todos os filmes deles são realmente muito bons e são filmes que marcaram a história recente do estúdio, porque são filmes que ou fizeram muito sucesso ou salvaram a Disney de momentos ruins, como no caso de A Pequena Sereia, As Peripécias do Ratinho Detetive e A Princesa e o Sapo. E como co-diretores nós temos o Don Hall e o Chris Williams, que são dois diretores que não são tão bons assim quanto os dois primeiros, né? Eles acabaram se consolidando com alguns bons trabalhos, mas eles também têm algumas coisas mais ou menos nos seus currículos. Como bons trabalhos do Don Hall, eu destaco principalmente o Ursinho Pooh, esse mais recente, e também Raya e o Último Dragão, que eu gosto bastante, mas ele também fez Operação Big Hero, que já é um filme que eu não gosto tanto assim, e um dos maiores fracassos recentes da Disney, que é Mundo Estranho. No caso do Chris Williams, ele também trabalhou em Operação Big Hero, que eu não gosto muito do filme, definitivamente, posso até fazer um vídeo sobre isso no futuro, mas também trabalhou em Bolt Supercão, que é um filme razoável, e depois desse período na Disney, ele acabou saindo do estúdio para dirigir uma animação para Netflix, que foi A Fera do Mar. E no roteiro, junto com todos esses nomes que a gente já mencionou, nós temos principalmente o Jared Bush, que trabalhou como diretor de Zootopia e Encanto, e também nos roteiros de Moana 2, Zootopia 2 e também do live action de Moana, que ninguém pediu. Esse é um dos caras mais envolvidos com Zootopia e Moana que eu conheço, porque ele fez o roteiro de todos e dirigiu quase todos também. O cara é louco por Moana. E como eu falei, o filme se escora em algumas fórmulas consolidadas da própria Disney e de estúdios da Disney para desenvolver a sua narrativa. E uma das personagens que a gente já pode destacar aqui vem de alguns arquétipos que já tinham sido testados e comprovados que funcionam em filmes anteriores, é a própria protagonista, que é a Moana. Pode reparar, ela tem o mesmo estilo bobinho, meio desajeitada, que fala rapidinho, sabe? Assim como principalmente a Rapunzel e a Anna, um estilo de personagem que acabou se consolidando da Disney, e a Disney foi repetindo e repetindo e repetindo diversas vezes, até nos filmes mais recentes, como Encanto, com a Mirabel e até Wish com a Asha. Mas, como eu falei, existem essas características na Moana? Existem, mas ela se diferencia com outras características que são inseridas para dar personalidade para essa personagem. Então, por mais que ela tenha características próximas às de outras personagens de filmes de sucesso, ela também é mais forte, mais destemida, mais apaixonada pelo seu objetivo, pelo seu sonho, mais corajosa do que outras personagens, né? Tudo bem que a Anna também é um pouco assim, mas ela tem mais dessas características, sabe? Ela encara mais as coisas, ela é mais certa do que ela quer fazer, e eu gosto de como essa personagem é desenvolvida, apesar de ser em cima de arquétipos que em Moana ainda não estavam tão saturados assim, mas já estão se saturando com as animações mais recentes. Ainda assim ela não deixa de ser uma personagem bem desenvolvida, uma personagem bem escrita, o que é um bom uso de uma fórmula. É uma fórmula de sucesso? É, mas é uma fórmula bem utilizada. E se a gente for pesquisar mais a fundo a personagem, ela é muito próxima até de outras personagens da Disney, de filmes até da Renascença, né? Aquela coisa de querer sair do status quo, querer sair do lugar de onde ela pertence. A gente tem várias personagens que são assim, sabe? Que se sentem presas dentro de um mundo claustrofóbico e querem mais em um mundo maior. A gente pode falar isso da Bela, que tem até a música, né? Que ela não aguenta mais aquela vida provincial
provinciana, né? Mais ou menos isso que ela fala na música dela. A Jasmine é um pouco isso, tanto que ela foge do castelo para tentar conhecer mais de Ágraba. A própria Ariel, que é dos mesmos diretores, é quase a Moana ao contrário, né? Que é a Ariel querendo sair do mar para conhecer o mundo dos humanos, a Moana quer sair da ilha para conhecer o mar e o resto do mundo, né? E tem outros protagonistas, como por exemplo o Quasimodo, que tá ali preso dentro de Notre Dame e quer explorar mais o mundo. A própria Pocahontas tem um pouco disso. O Jim, que é o protagonista de Planeta do Tesouro, que também é dos mesmos diretores, também tem um pouco dessa característica e que é usada aqui em Moana também para desenvolver a personagem. Ou seja, são coisas que deram certo em filmes anteriores. E outra coisa, outra característica, que aqui é só um comentário fútil, mas que faz parte da Moana e que é utilizado para desenvolver um pouco da parte dramática desses personagens é o fato dela perder um ente querido. Para diferenciar das outras animações da Disney, ela não perde pai ou mãe, né? Porque você pode ver, 99% dos protagonistas da Disney ou não tem pai ou não tem mãe. E as que tem, o pai é ruim e a mãe é ruim. Já no caso da Moana, ela tem pai e mãe, são bons personagens, bons pais, mas ela acaba perdendo a sua avó, que era também um alicerce ali da personagem, e isso serve para evoluir um pouco mais a personagem e dar mais maturidade para ela dentro do filme. Ou seja, até isso a Moana é parecida com outros filmes da Disney, mas mais uma vez eu reforço, não que isso seja ruim, isso é bom para personagem. E outra fórmula que o filme se escora para desenvolver a sua narrativa é a fórmula da jornada, de onde dois personagens pequenos enfrentam um mundo gigante para tentar atingir um objetivo ou para tentar voltar para casa, né, para tentar salvar alguma coisa e depois voltar para casa. Quem usou muito esse tipo de narrativa em animações recentes foi a Pixar e acabou trazendo isso para dentro da Disney, né? A gente pode falar de Toy Story, de Procurando Nemo, de Monstros S.A. e várias outras animações da Pixar que são isso, são dois personagens explorando um mundo gigantesco para depois ou tentar resolver um problema ou tentar resolver um problema e voltar para casa. Essa grande jornada que aí nem sempre tem um vilão, mas tem alguns antagonistas durante a jornada e conforme esses antagonistas vão sendo vencidos, eles vão chegando mais perto de atingir o seu objetivo e finalmente voltar para o seu lar. E Moana é basicamente esse mesmo filme, né? É a Moana tendo que encontrar o seu sidekick, que no caso é o Maui, e os dois juntos tendo que vencer os vários empecilhos durante a jornada para se aproximar, que são personagens que têm ali os seus conflitos, para finalmente conseguirem resolver o problema e voltar para casa, né? É uma fórmula que também já está um pouco saturada dentro da Disney e da Pixar. Os filmes da Disney e da Pixar que não conseguem preencher essa fórmula bem acabam caindo no mais do mesmo, o que é um ponto negativo das animações mais recentes dos dois estúdios, mas a gente não pode deixar de falar que Moana é um bom exemplar desse tipo de fórmula, né? Um filme que consegue preencher bem, né? Principalmente com os elementos da cultura da Oceania que são apresentados aqui, né? É um filme culturalmente muito rico. A pesquisa que foi feita para desenvolver o filme foi muito bem feita e foi muito bem incluída na narrativa, né? Os elementos culturais, os tipos de personagens que aparecem, os tipos de empecilhos, né? Em especial aqueles coquinhos, que eu não gosto muito da cena deles, mas é uma cena divertida, engraçada, que mostra um pouco da força da protagonista, dessa destreza dela. A cena que envolve o Tamatoa e aquele universo dos monstros, que é muito interessante, é um personagem muito engraçado, é uma cena muito boa, com uma música muito boa, até finalmente chegar na TK, que é o grande monstro de lava, que, obviamente, spoiler do filme, todo mundo já viu Moana, eu vou dar spoiler, que depois acaba se revelando como a própria Tefiti, com a Moana, as duas se encontrando, cabeça com cabeça, tá? Eu te encontrei, atendi seu chamado, e o problema é resolvido. E até no estilo dos coadjuvantes que a gente tem aqui, a gente tem coisas muito parecidas com outras animações da Disney. Tem o personagem fofinho para vender bonequinho de pelúcia, como o caso do porco, que eu esqueci o nome, Pua. Tem o personagem que é engraçadinho só pra fazer piada toda hora, que é a galinha, filha da puta, que eu adoro aquela galinha, ela é muito engraçada. E o próprio Maui é muito parecido nas características e nos arquétipos com outros personagens que se consolidaram como bons personagens da Disney. Eu destaco principalmente o Gênio e o Mushu. Pra mim são muito parecidos com o Maui no tipo de piada que eles fazem, no tipo de relação que estabelecem com os protagonistas, né? Então, mais um exemplo de fórmula para desenvolver um personagem que, bem utilizado, acaba funcionando dentro do filme. Mas o filme não é bem sucedido só pelo bom uso dessas fórmulas para desenvolver a história. O filme tem um quê a mais que, para mim, é o que destaca a Moana perto de todas as animações recentes, que é a sua trilha sonora e suas canções. O que eu mais gosto em Moana é que aqui a gente tem uma subversão do que a Disney vinha fazendo, né? É que Moana ele é um tipo diferente de musical. Ele é um filme musical
musical, mas a Pixar ela mudou um pouco o estilo Disney de fazer animações quando lançou Toy Story. A Disney queria que Toy Story fosse um musical, a Pixar não queria que fosse um musical, e aí para resolver os conflitos eles colocaram músicas incidentais, né? Música incidental é aquela música que não são os personagens que estão cantando. Às vezes é uma música original, realmente, como no caso de Toy Story, mas a música tá ali para ilustrar a cena, não é um número musical propriamente dito. Um bom exemplo de bom uso de trilha incidental é Robô Selvagem, que lançou aí aquela música, acho que é Kiss the Sky, que é linda, linda, eu choro que nem uma desgraça. E é uma música incidental, não é um número musical, mas é uma música original do filme, incidental dentro da trama. Moana pega um pouco desses acertos das músicas incidentais que a Disney acabou utilizando em outras animações suas. Planeta do Tesouro é um bom exemplo disso. Bolt Supercão. Até Galinho de King Little tem boas músicas, né? Moana pega essa experiência bem sucedida e mistura as duas coisas. Portanto, a gente tem aqui um filme musical, onde a gente tem os clássicos, números musicais, tem o de apresentação do universo, que é a primeira música do filme, que é linda. Primeira não, porque tem uma antes, mas é a primeira música, o primeiro número musical do filme. A gente tem a música da Moana, que é Saber Quem Sou, que também é maravilhosa. Tem a música do Mal e tem a música do Tamatoa. Mas fora isso, a gente também tem as músicas incidentais, que vão preenchendo certas cenas do filme e são todas muito boas. Existe essa mescla de várias línguas diferentes, músicas cantadas em inglês, músicas cantadas na língua deles, que eu não fui pesquisar o nome. As músicas são boas, são enérgicas, são gostosas de ouvir. Uma das trilhas que eu mais ouço da Disney no meu fone de ouvido quando eu tô trabalhando ou fazendo exercício é a trilha de Moana, porque é uma das mais bonitas. E esse excelente trabalho desses três nomes que eu já sou fã de carteirinha há muitos anos, Lin-Manuel Miranda, Mark Mancina e Opetaia Foai, é o que dá ainda mais personalidade para essa produção. Portanto, em resumo, eu diria que Moana é um bom exemplo de um filme formulaico, é um bom exemplo de um filme lugar comum, de um filme que não se arrisca tentando inovar, mas que faz o mais do mesmo de maneira tão bem feita que acaba se destacando dentro desse mais do mesmo. Não é o mesmo caso de Raya e o Último Dragão, que pega o mais do mesmo e subverte, que pega as fórmulas e tenta fazer algo diferente. No caso de Moana, a gente tem as fórmulas na cara, bem feitas, mas tão bem feitas que faz desse filme não só uma boa animação, uma animação divertida, uma animação legal, mas também uma das melhores animações da Disney. Para mim, uma das melhores animações da história da Disney, e é uma animação que com o tempo, quanto mais o tempo foi passando, foi me conquistando mais. Eu já achei Moana inferior a Enrolados, eu já não é que eu não gostei, mas eu já não fui fã de Moana, passei a gostar de Moana, passei a virar fã de Moana, e hoje eu considero Moana talvez a minha animação favorita da Disney, sem contar as animações que eu cresci assistindo. Moana cresceu dentro do meu coração dessa forma por causa dessas boas características, por ser essa animação maravilhosa. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, não se esqueça de deixar o like, que é muito importante para ajudar o canal a continuar crescendo. Muito obrigado a você que assistiu a mais esse vídeo até o final. Até a próxima e falou! De nada! Obrigado!